Fala pessoal, tudo bom? Felipe Moraes, eu sou sócio da FM Consultoria, uma empresa especializada em branding, posicionamento de marca, planejamento de comunicação. E hoje eu estou trazendo aqui um estudo para vocês muito legal, que é um estudo da Consumoteca, do grupo Consumoteca, que chama A Nova Mulher da Geração X. Esse estudo, para quem quiser saber mais sobre o estudo e for lá no canal da Consumoteca, tem lá, são 3 episódios. Eu assisti os episódios, mas eu peguei também o material que eles disponibilizaram. Eles fizeram uma coisa muito legal. Eles disponibilizaram um PDF com todo o estudo e depois eles fizeram 3 ou 4 estudos, se eu não me engano, 3 ou 4 podcasts de mais ou menos 1 hora cada um, explicando um pouco mais sobre o estudo. Então é legal você ver os dois. Eu trouxe aqui um resumo. Mas fica a dica, se você quiser saber um pouco mais, você pode ir lá no YouTube do Consumoteca, você vai ver esses vídeos. E esse material também é que eu recebi por um grupo de WhatsApp. Então eu não sei se está no site deles, se está em algum material deles, talvez no LinkedIn deles, talvez no Instagram eles tenham, né? É uma forma de captar lead. Então, talvez, mas se você assistir esses 4 episódios aqui, que chama-se A Nova Mulher da Geração X, você vai entender tudo, tá? Por que eu trouxe esse estudo para cá? Eu tô trabalhando numa marca, tô lançando uma marca agora no segundo semestre, já era pra gente ter lançado agora em agosto, mas tá nos finalmente lá de contrato e tal. Eu devo lançar essa marca provavelmente em outubro, novembro, ou pelo público dela, que é um público feminino, é um público de futebol, né? São as torcedoras de futebol, e até por umas parcerias que eu tô fazendo aí, eu dependo de algumas coisas, provavelmente essa marca fique pro ano que vem. Mas pelo menos assim, a gente já tá começando a trabalhar, já tem logo, já tem linha criativa, já tem uma série de coisas aqui. E aí, como eu tô trabalhando para mulher, quer dizer, minha marca é feminina, todo estudo que tem sobre mulher me interessa. E aí eu trouxe esse estudo aqui. Então vamos lá. 50% as mulheres concentram 50% dos gastos globais e influenciam 80% das compras familiares. Só em 2025, globalmente falando, a mulher gastou 15,2 trilhões de dólares. Então, baita número, né? E se você, a quinta série ativou e você já pensou besteira, esquece. A mulher, ela compra moda, compra coisas para casa, ela cuida da casa. Aquele Thales do G4, esqueci, Thales Gomes, ele falou uma coisa uma vez, né? Teve essa polêmica, né? Ele falou, Deus me livre, tem uma mulher CEO. E aí surgiu a polêmica. E aí eu fui, né? Eu vi um vídeo recentemente dele explicando. E eu concordo com ele. Ele falou, Deus me livre, tem uma mulher CEO como eu. Ele falou, eu acordo 6 horas da manhã, chego em casa 10 horas da noite e continuo trabalhando. Eu tô acordado, eu tô trabalhando. Deus me livre de ser casado com uma mulher que trabalhe como eu. Ele falou, por quê? Porque a mulher, existe a diferença do lar e da... Como é que ele falou? Da casa e do lar. A mulher constrói o lar. A mulher, ela historicamente, ela é quem constrói a família, que ela abraça a família. E eu tenho um exemplo aqui em casa. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe é uma baita numa profissional, meu pai também sempre trabalhou, eles estão casados há 51 anos, estão juntos há 55. Minha mãe sempre foi agregadora, minha mãe sempre foi quem construiu o lar. Minha irmã, né, eu passei 20 anos morando, hoje eu moro com eles de novo, mas eu passei 20 anos longe, né, morando em outra casa, né, porque eu fui casado 2 vezes, então passei 20 anos morando com as minhas, né, primeiro com uma mulher, depois com outra, né, com as minhas ex-mulheres, mas em momentos diferentes. E minha irmã hoje mora com meu cunhado em outra casa, mas minha mãe sempre foi agregadora. Então a mulher tem muito esse papel, tá? Então quando a gente fala que 15,2 trilhões de gastos, pensa, tudo isso de cosmético, não. A mulher constrói lar, tá? Como que é a geração X no Brasil? O desafio das marcas, elas não se sentem representadas. Se fala muito da geração Z, da geração Alpha que está vindo aí, a geração, né, as próximas gerações e tal, mas não se fala muito da geração X. E as mulheres dessa geração, elas não se sentem representadas. Olha os números aqui no Brasil delas. São 22,8 milhões de mulheres que se encaixam como geração X. É 14% da população adulta. Elas comandam a própria renda, elas são casadas com filhos, elas têm um alto nível de escolaridade, 81% delas são economicamente ativas, 71% delas têm independência financeira, 55% das pessoas delas ajudam financeiramente os outros, eu vou falar aqui que geração é essa, 58% acham que a fase mais sobrecarregada passou. E dessas, elas se encontram como a geração sanduíche. Por quê?
porque elas cuidam dos pais e dos filhos. Então, quando eu falo que 55% ajudam financeiramente os outros, significa que 55% da geração X ou ajudam os pais financeiramente ou ajudam ainda os filhos financeiramente. E não precisa ser o filho de adolescente. A gente vive, e nem vamos falar de política, porque aí vai entrar uma puta confusão, porque eu sou um publicitário totalmente fora da curva, porque eu sou de direita. Mas a gente vive uma crise muito grande, então uma crise de desemprego muito grande. Então tem muita gente que mora com os pais porque está desempregado. O meu caso é diferente. O caso é, assim, me separei, eu sou o único da minha família que tem o pai e mãe vivo, e eu falei, quer saber? Eu fiquei uns meses com eles, a gente teve uma conversa, eles não querem que eu saia daqui, e eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar meu pai e minha mãe enquanto eu posso. E dane-se, quer gostar? Gosta, não quer? Dane-se, porque pelo menos eu tenho uma família extremamente estruturada, extremamente maravilhosa, eu tenho uma filha que é um anjo que caiu na minha vida, eu tenho 2 sobrinhos que são os meus terroristas favoritos, que eu amo de paixão, eu tenho minha irmã que é minha melhor amiga, eu tenho um baita de um cunhado, eu tenho um pai e uma mãe, então assim, quando estiver namorando, quiser aceitar, beleza, não quiser aceitar, dane-se, porque minha família é a coisa mais importante para mim. Bom, quais são os principais interesses dessa geração X? Viagem, culinária, filmes, notícias e séries, atualidades, bem-estar e autocuidado e beleza. Surgiu beleza? Lógico. Pô, a mulher brasileira tem que ser vaidosa mesmo. A mulher brasileira é a mulher mais bonita do mundo, disparado. Você vai pra Suécia, tem lá as loiras lindas. Não que o resto do mundo não tenha mulher bonita, tem. Estados Unidos tem mulher bonita, Argentina, Espanha, Colômbia, né? Suécia, Austrália, todo o mundo inteiro tem mulher bonita. Mas a mulher brasileira é a melhor, é a que tem mais sensualidade, são os corpos mais bonitos, são as mais bonitas. E mulher tem que ser vaidosa sim. Tem que ser. Eu vejo assim, às vezes, alguns caras falam assim, nossa, minha mulher demora 1 hora pra se trocar, pra sair comigo. Cara, quando eu era casado, que as minhas mulheres demoravam 1h30, eu gostava, porque elas estão se trocando pra mim, estão pra sair comigo. E tem que ser vaidosa mesmo. Mas percebam que não é só beleza, é bem-estar e autocuidado. Aí a gente tem um negócio chamado wellness, que tá vindo pesado. Eu já fiz vídeos aqui falando de wellness, tá? O interesse pela menopausa aumentou em 400% em 10 anos. Marcas só estão olhando isso quando a mulher geração X quer viver. A mulher geração X, ela quer viver mais, ela quer viver melhor. As marcas não estão olhando isso. Então a menopausa é uma preocupação dela, sim, né? Porque elas já estão entrando, é uma preocupação como é que elas vão lidar com o corpo, como é que elas vão lidar com o relacionamento, porque querendo ou não, a menopausa tira o libido, e isso para homens que não entendem é muito complicado. Eu, graças a Deus, quando eu tive, né, casado com uma pessoa que teve menopausa, a gente teve muitas conversas, a gente foi muito sincero um com o outro, não teve nenhum tipo de traição, não teve nenhum tipo de briga, mas tinha muitas brigas, mas é difícil. Vou falar como homem, é muito difícil. Você chegar sábado à noite, você ter desejo sexual, você tem interesse na sua mulher, independente da mulher que seja, né? Se você tá casado com uma mulher, você tem interesse nela, então você tem interesse e ela não quer, mas não é porque ela não tá afim, é porque chegou a menopausa. Então a menopausa, isso é um ponto, tá, pessoal? Eu não sou um especialista, vocês mulheres conhecem muito mais de menopausa, vocês sabem muito mais, eu tô falando aqui, mas isso que é um dos fatores, né? Uma amiga minha tava falando que ela tá estudando muito sobre menopausa, tá falando que esse é um dos fatores da separação, porque a mulher entra na menopausa, ela perde o interesse e os homens não aceitam. Então elas cresceram nesse assunto, né? Cresceram no interesse por esse assunto. Como é que as marcas vão buscar isso? Ah, vale daqui a pouco uma Boticário falar de menopausa? Não sei. Um Burger King falar? Talvez não. Um Jaguar falar de menopausa? Talvez não. Mas que marcas que podem entrar na conversa da menopausa? Aí depende muito do posicionamento que a sua marca tem, tá? Então, hoje, elas estão redefinindo a forma como lidam com a passagem do tempo no mundo contemporâneo, não querem ser como as avós, não querem ter a vida que as avós tiveram, né? Que algumas avós trabalharam, a grande maioria não, que foram só donas de casa, que morreram sendo donas de casa, elas não querem isso. Elas estão revendo as suas prioridades, então a gente vê muita mulher acima dos 40 solteira e bem com isso, coisa que há 20 anos atrás, talvez mulheres com 40, 45 anos não queriam ficar solteiras ou estavam bem solteiras. Hoje a gente vê diferente. Eu, né, nessa fase que eu estou desde março do ano passado separado, tenho saído com algumas mulheres e tenho procurado, eu estou com 46, vou fazer 47 anos daqui a uns dias,
eu tenho procurado mulheres mais ou menos na minha faixa etária. E eu tô vendo muita mulher de 40, 45, bem, solteira, falando, eu tô feliz, eu tô bem, né? Então elas estão redefinindo. 25% se sentem mais livres hoje. Acreditam estar vivendo seu melhor. 65% sentem que a idade não corresponde com o seu jeito de ser. Se sentem mais jovens que a idade, isso é verdade, tá? Outra coisa também, a liberdade sexual dessas mulheres está muito maior, então elas estão transando muito mais do que antes. Antes era uma coisa assim, mal vista, ai, mulher solteira tá saindo com o cara transando. Hoje elas estão nem aí. E tá certo mesmo. Tá certo. Então nem aí, tá solteira, quer transar com 2 caras no mesmo dia, quer transar com 10 na semana, o problema é seu, faz o que você quiser, porque você tem mais liberdade, você tem mais autoridade. Elas estão mais pensando assim, cara, a vida é minha, eu banco minhas contas, eu vou fazer o que eu quiser. E tá certa. Tem total meu apoio. Quais são os seus principais desejos? Antes disso, desculpa. Estão pensando mais no futuro. 98% delas têm metas para os próximos anos. 25% acreditam que estão em fase de crescimento e elas querem empreender. A mulher geração X quer empreender. A geração X, tem muita gente que fala, eu sou geração X. Tem gente que fala que a geração X é de 70 a 80, quem nasceu de 1970 a 1980. Tem gente que fala que é de 1975 a 1985. Eu já vi que é de 1970 a 1983. Então não tem muito assim uma data. Acabei de postar até uma brincadeira, né? Que eu postei no meu Instagram, no Felipe Moraes, Felipe Moraes 2309, né, o arroba Felipe Moraes 2309, que nós da geração X, a gente é a geração que decide tudo na porrada, que não tem mimimi, e é verdade, né? A gente não tá nem aí. Tem que brigar, briga, dali a pouco dá 5 minutos. É super engraçado, eu tava contando outro dia pra uma menina que eu tava saindo, que era amiga da minha irmã, que eu falei assim, eu e minha irmã, a gente às vezes é minha melhor amiga, eu amo minha irmã de paixão, mas às vezes a gente quebra o pau, briga assim, a gente teve, mais uns 3 meses assim, a gente teve uma briga por causa do filho dela e tal, uma coisa que eu falei, que ela não entendeu, enfim, bobeira. Quebramos um pau, dali meia hora, parecia que não tinha nada acontecendo. Então a geração X, hoje, é uma geração que tem entre 40 e 60 anos, mais ou menos, tá? Depende da média que faz, depende, cada instituto tem de um jeito, mas é mais ou menos isso, tá? Vamos colocar aí entre 45. Dizem que eu sou, né, uma das pessoas que eu fiz é de 70 a 80. Como eu sou de 79, então eu tô no limite para ser a geração que vem depois aí. Mas só para vocês terem uma ideia. Bom, vamos voltar aqui. Seus principais desejos: estar no comando, ter o poder de decisão, autonomia e gestão da sua vida. Então isso que até não saiu no estudo, as meninas falam no podcast, que elas falam sobre essa liberdade sexual, né? Pô, eu cuido da minha vida, eu pago minhas contas, eu moro sozinha, eu banco meu apartamento. Eu tenho uma queridíssima amiga que a gente tava conversando, ela falou assim, cara, 2 anos que não entra homem na minha casa. Eu banco minhas contas, ela mora num baita de uma AP, uma baita de uma advogada, uma queridíssima amiga, amigona assim, de muitos anos. Cara, quer sair? Vamos sair. Quer transar? Ou vai pro apartamento do cara ou vai pro motel. Na minha casa não vai, porque eu banco minhas contas e eu faço o que eu quiser. Então se eu chegar de sábado e não quiser sair, eu não vou sair. Se eu quiser chegar de domingo e quiser dormir na casa de um, eu vou dormir. E tá certo. Então isso que elas querem. Estar em movimento. Então se preocupam muito com a saúde, com a sua energia. Estão cansadas de fazendo coisas cotidianas. Então assim, segunda a sexta é aquela rotina. Acorda, quem tem filho, arruma o filho, escola, trabalho, casa. Essa é a rotina de segunda a sexta. Sábado e domingo, elas querem ir pra parque, elas querem ir pra museu, elas querem viajar, elas querem pegar o carro. Tem uma outra amiga, ex-aluna minha, que outro dia ela pegou e postou uma foto assim na praia, e eu brinquei com ela, né? Falei assim, pô, a mulherada vai ficar com ciúmes e tal. Ela é muito bonita, e ela pegou e me mandou uma mensagem, falou assim, pô, Fê, você não sabe, eu tô aqui na praia sozinha. Eu falei, como assim você tá sozinha? Ela falou, Fê, acordei hoje 6h30 da manhã, olhei um sol, entrei no quarto, meu filho tava dormindo, peguei e deixei R$100 pra ele e um bilhete, almoce. Peguei o carro, tô na praia, tô sozinha, tô feliz, tô ouvindo minha música, tô aqui com meu fone ouvindo música, já tomei sol, já tomei minha caipirinha, daqui a pouco eu vou entrar no mar, lá por umas 3, 4 horas da tarde eu vou comer alguma coisa e vou embora. Pô, olha que legal isso. Então é isso que elas querem, sair da rotina, sair totalmente da rotina, né? Repertório, então assim, elas estão estudando mais, estão aprendendo mais. Eu como professor, eu tô há 20 anos em sala de aula e eu sempre falei isso.
e a grande maioria das vezes que eu dou aula em MBA, né? Em vários MBAs que eu dou aula. Não existe, eu não vi até hoje, nenhuma turma onde tinha mais homem do que mulher. Ah, mas é porque é marketing. Não é isso. Por quê? Porque a mulher está mais interessada em conhecimento. Por quê? Porque ela sabe que historicamente ela já sofreu. Porque os homens, né, os homens são os diretores das empresas, tal. Então quando vai promove homem, que a mulher ganha menos. Tudo isso não estou tirando sarro. Tem pesquisas e está errado. Elas estão certas em pensar nisso, mas esse é um movimento que está errado. Você pega o Boticário, por exemplo, que tem a meta de colocar 50% da diretoria como mulher. Você tem a Natura, se eu não me engano, já falou de 60%. Então, assim, as mulheres elas têm capacidade. E elas, por isso, por saber que elas têm esse preconceito, elas estão estudando mais. Então, isso é muito legal. Elas querem ter mais vivência, mais cultura e querem ascensão profissional. Por isso que elas estudam mais, elas estão se dedicando mais. Essa minha amiga, por exemplo, que foi pra praia, ela é minha ex-aluna, a gente tem um carinho um pelo outro, a gente tem uma amizade muito legal um pelo outro. A gente trabalha ela trabalha no mercado que eu estou trabalhando também. Então, vira e mexe, a gente está trocando ferramentas. E aí, recentemente, ela me ligou para perguntar um negócio lá de marketing e tal. E eu, né, falei para ela, falou assim, pô, foi que legal, você não sabe, eu tô fazendo um novo MBA. Falei, caramba, você acabou um agora? Ela falou assim, não, eu acabei um, deu 15 dias e já comecei outro. Então, assim, esse ano, então em agosto de 2026, ela fez um MBA, ela já completou um MBA, ela está fazendo outro. Então, isso é muito legal. E ela tem 36 anos. E aí, para finalizar, o wellness entra na pauta como algo que une os desejos. O movimento vai além da estética, algo de bem-estar e autoestima que manterá no comando. É muito estudo, repertório para alcançar tudo o que busca. Então as mulheres, geração X, estão de parabéns, porque elas estão entendendo que elas não dependem de homem. Olha, um homem falando isso, eu acho que vocês estão certas. Não dependem de homem, têm a sua vida financeira e têm a sua liberdade. E principalmente, estão usando o seu tempo livre, e essa minha amiga tem um filho de 19 anos, né? Mas tem umas que não tem filho e tá tudo certo. Há 20 anos atrás você não tem filho, nossa, pelo amor de Deus, hoje não tem filho, tá tudo bem. E ok, tá, pra isso. E elas estão usando o tempo delas de lazer para estudar. Estão tirando lá, então um sábado, final de semana tem 48 horas, estão tirando 2, 3 horas para fazer um MBA, para fazer um curso online. À noite, chegam em casa às vezes às 7 horas da noite, comem alguma coisinha, se tem filho, cuida do filho, tá? Mas o filho umas 9 horas vai dormir. Estão lendo um livro, estão fazendo um curso online, estão assistindo uma entrevista, estão assistindo um podcast como esse. Então, vocês estão de parabéns e marcas. Vamos começar a olhar para cá. Eu tô lançando uma marca de moda e eu tô olhando muito para cá. Fica a dica aqui para vocês fazerem a mesma coisa.